Pessoal, estamos aqui no terceiro episódio da RS da Bola, nosso podcast, hoje com convidados especiais. Vocês podem ver como que está aí a nossa abertura, hoje em homenagem ao Flusão, o rei da América. Flusão conquistou aí a glória eterna e hoje vamos apresentar aqui Marcos, sempre com a gente aí, Doc Marcos, nosso ortopedista, eu, Lorenzo. Hoje visita aí de Joãozinho, o rosto por trás dos memes que a gente cria. Esse é o cara. Seja bem-vindo, João. Valeu, obrigado, Lolo. É uma honra estar aqui com todos vocês. Como acabei postando no meu Instagram, o importante aqui é opinar. Entender do assunto, isso é irrelevante. O negócio tá certo. É opinar. E é isso que a gente vai fazer hoje. Mas você manda muito, a gente sabe disso, por isso você é importantíssimo aí nos nossos bastidores aí, fundamental. Também, hoje aqui, já dá pra ver pelo traje, Fred! Doc Fred tá aí na área, veio direto da Tijuca, veio direto do jogão aí pra nos prestigiar nesse nosso episódio. Vamos aí comemorar, bandeirona do Fluminense, parabéns, Fred, pelo título. Seja bem-vindo. Pode mandar aí, garotão. Eu sou muito honrado de estar aqui com esses caras que entendem muito de futebol. Quem sou eu perto deles? Vou estar aqui pra expressar um pouquinho da minha opinião. Não sei se vai ser lá, né, uma das melhores, mas vai ser do coração. E é o que a gente espera que o podcast voe aí. Então, estou muito feliz. Tá certo, Fredão. Fred hoje vai dar uma ideia pra gente aí dos bastidores, de como estavam as ruas do Rio de Janeiro. Vai falar pra gente se teve algum conflito lá de torcida, o que estava acontecendo lá nos entornos do Maracanã, em Copacabana, como é que tava esse clima. E a gente tá super ansioso pra ter todas essas falas aí que você vai trazer pra gente aí de bastante alegria. Bem, vamos começar com um assunto antes disso daí, antes do Flusão. Vamos começar com um assunto que também ocorreu semana passada, foi o prêmio Ballon d'Or, o melhor jogador do mundo. Nós tivemos aí premiação mais uma vez para Lionel Messi. Quantas bolas de ouro já pra ele, ô Marquinhos? Pô, foi 8, né? Eu acho que essa é a oitava. Oitava bola de ouro do Lionel Messi. Tá faltando dedo na mão já. Tá, já não tem. Agora, aquela foto do Messi com a Adidas segurando os anelzinhos lá, aquilo foi antes de sair esse anunciado final aí, hein? Será que já teve uma marmelada? Será que tava programado isso daí? Manda pra nós aí, João, o que você achou desse título, mais um pro Messi aí de melhor jogador do mundo nessa última temporada? Merecidíssimo. É incontestável o que ele fez na Copa do Mundo, principalmente. Tanto que no discurso dele no Ballon d'Or, ele não sequer comenta o nome do Paris Saint-Germain, do PSG. Até por causa das tretas que aconteceu depois, né? Que ele ganhou a Copa do Mundo e ele foi o único jogador que não foi premiado lá no clube, né? Com algum reconhecimento, até porque o Paris Saint-Germain é francês, né? A França que disputou a final com a Argentina. Mas assim... É francês mais ou menos, né? É um... PSG é um árabe francês, assim, franco-arabaico, existe. Então, assim, é merecidíssimo. Jogou muito na Copa do Mundo e Copa do Mundo tem que valer a bola de ouro mesmo. Não tem discussão. Foi o melhor do mundo. Perfeito. Fred, olha só. Copa do Mundo tem, como o João falou, tem que ter um peso, né? E pra quem ainda não entendeu, o Ballon d'Or desde a temporada passada, você vê que nós estamos aí no início de novembro. Então, assim, a Copa do Mundo ano passado não foi disputada no meio do ano, como sempre, por causa lá do Catar, o calor e aquelas coisas todas. Então, a Copa do Mundo foi esticada lá pro final do ano. Então, quando saiu a votação da última temporada, foi até eleito o Benzema, porque eles não levaram em conta a Copa do Mundo. Então, a Copa do Mundo foi ano passado, mas ela valeu para essa temporada. Então, o Messi acabou ganhando, acredito eu, que unicamente pela Copa do Mundo, né, Fred? E aí foi assim, muita gente comentou, muita gente falou que não vale, que o Messi fez, o Haaland meteu muito mais gol e não sei o quê, mas o peso da Copa do Mundo... Eu acho assim que realmente tem os dois viés, e aí vai até de cada um. Lógico que lá na FIFA, o Ballon d'Or tem os critérios deles. Mas assim, a minha opinião é que a gente não pode deixar de consideração que o Messi é no futebol mundial. E a consagração dele na Copa do Mundo
tem um peso muito grande. Eu vou seguir a linha de raciocínio do João, porque eu acho que é muito importante. Eu acho que você ganhar a Copa do Mundo com sua seleção, jogando bem, praticamente, não vou falar levando nas costas, mas o grande nome da seleção, vamos lá. Né? Uma seleção que até um pouco tempo atrás desacreditada. E o cara conseguiu ganhar a Copa do Mundo. E eu pelo menos, vou no viés ali de tudo que o Messi foi pro mundo. Eu acho merecidíssimo e justo pro tamanho do Lionel Messi, entendeu? Perfeito. Bem, o Ballon d'Or, ele representa ali o melhor jogador da temporada. Mas, Marcos, o melhor jogador do mundo hoje é o Messi? Sempre. Sempre vai ser. Enquanto ele estiver jogando bola, o Messi é o melhor jogador do mundo. Já teve tempo do CR7 chegar perto. E só de ter esse título, de ser próximo do Messi, já é um título absurdo, né? Então, assim, os dois realmente são muito bons. Os números do Messi sempre são escandalosos comparado com o resto. Eles colocaram uma média de gol e assistência por temporada lá no alto. E hoje a gente tá achando que qualquer jogador que faz ali 20 gols na temporada já é um craque. Então imagina eles que faziam 50 com 15, 20 assistências. Pô, que isso, é absurdo. Por muitos anos, Por né? muitos anos. Muitos anos. Eu já não concordaria por um próximo ano. Né? Eu acho que a gente tem que seguir a linha de raciocínio realmente do ano. A gente premiou aqui o Messi, né? Que foi um excelente jogador aí nos últimos... Quantos anos? 10 anos, né? 10, Nossa, até até mais. mais. Até mais, 15 anos. Foi. Mas hoje tá numa liga Isso. mais fraca, É. né? Então eu acho que a gente também tem que premiar jogadores que estão em alto nível, que são mais jovens, que estão, né? O Mbappé é um exemplo. Então a gente tem também que valorizar isso. Então, na minha opinião, não. Ele não é atualmente o melhor jogador do Mas, mundo. ô Fred, me fala uma coisa aqui. Em números, nessa temporada, quem foi melhor, Messi ou Germancano? Germancano. Sem dúvida. Germancano é um extraterrestre, né, cara? Ele é artilheiro do mundo. Né? Então não tem nem que discutir. Se fosse pra convocar hoje na seleção argentina, né? E aí, Messi ou Cano? Messi. Deixa Mas o Cano a- no Flusão, né? Ganhando Libertadores. Mas não, lógico. Mas não me perguntaram se o Cano era o melhor do mundo. A Tudo pergunta bem. foi em números. Quem que era, né? Ah, não, Quem perfeito. tava maior. Em números, o Perfeito, Germancano. Atualmente. Atualmente, exatamente. Tá certo, tá certo. Bem, na minha opinião, eu acho que posso discordar um pouco de vocês aí. Pra mim, o Mbappé, ele já vem sendo o melhor jogador que eu olho e falo bem assim, esse cara é o cara que decide os grandes jogos, os jogos ruins, qualquer, não importa. Tanto que ele conseguiu meter também um hat-trick na final de uma Copa do Mundo. Quantos jogadores fizeram um hat-trick na final da Copa do Mundo, né, Marcos? Isso, eu ia até complementar, né? Voltando a esse assunto de Messi melhor do mundo por conta da Copa. Óbvio que a gente tem essa lembrança nostálgica, né? Esse negócio de, pô, a Argentina jogou muito bem. Quantos pênaltis foram forçados pra Argentina? Quantos empates em perder pra Marrocos? Dá Perder pra colocar... Arábia. Desculpa. Então, assim, foi isso tudo mesmo? Ele carregou, ele jogou pra caralho? Ou então deram o título pra Argentina porque ele precisava? Na final, indiscutível. Jogaço absurdo, o Messi destruiu. Agora, e no resto do campeonato? Ele foi isso tudo mesmo? Porque o Mbappé carregou a França nas costas, até a final. Inclusive, na final, carregou a França até onde dava pra carregar. Eu penso assim, como o Fred falou, eu acho que esse título da Bola de Ouro pro Messi é mais uma coroação, acho que por tudo que ele fez no futebol mundial. Ele já tinha 7 bolas de ouro. De fato, é o maior jogador da história. Não vem colocar outro. Não tem. Cristiano Ronaldo não tem. O Messi é o maior jogador da história, tem 7 bolas de ouro. E foi uma coroação. Buscou esse título da Copa do Mundo por muito tempo. Falava que ele não ganhava nada com a seleção argentina. Aí ganhou uma Copa América, né? No Brasil, foi? No Brasil. No Brasil, ganhou a Copa América no Brasil, certo? E aí. Cima do Brasil. No Brasil também foi pra final contra a própria França, né? A final e perdeu a Não, final. contra a Alemanha, do Alemanha, 7x1, do 7x1, 2014. isso, desculpa. 1-0. Contra a Alemanha, 1-0 na Alemanha no final. E aí ele foi coroado com o título da Copa do Mundo. Então, tipo assim, é uma coroação por tudo que ele fez. De fato, ele já tá lá nos Estados Unidos, jogando no Inter Miami. A gente já sabe que aquilo ali
é o declínio do Messi, então não acredito, não aposto que ele vai ser o melhor do mundo novamente. Não tem nem como, porque a liga lá não tem tanta visibilidade Tem a assim. competitividade entendeu? ali da Europa, né? mas assim, eu acho que é mais uma coroação pelo título do que, por exemplo, pelo que o Marcos falou de perdeu o primeiro jogo da Argentina na Copa do Mundo, eles perderam de 1-0. Foi o primeiro jogo a derrota. Então assim, ali todo mundo fala assim, tchau, Argentina. Foi 2x1, Tinha 2x1 de virada. Fez 1x0 de pênalti e depois o Al-Azhar lá, que joga na Arábia, meteu 2 gols. Tinha aquele memezinho lá na Copa do Mundo. Cadê o Messi? Cadê o Messi? Cadê o Messi? Todo mundo procurando o Messi. E aí depois, no final, ele foi coroado. Então, merecidíssimo o título. Tá Indiscutível. certo. É isso mesmo. E assim, a Copa do Mundo, a gente vê a importância da Copa do Mundo, por exemplo, jogar em times mega bilionários, montados com muito dinheiro e com os melhores jogadores do mundo inteiro em cada time, numa liga. Esses times geralmente conseguem fazer placares elásticos, fazerem muitos gols. Então, esses times são montados para os caras fazerem números sensacionais, entendeu? Mas quando você vai para uma seleção, você não tem aquele tempo de treinamento que os clubes têm. E assim, você vê na cara dos jogadores que eles levam a Copa do Mundo muito a sério. Por exemplo, o Cavani, ele agora na final contra o Fluminense, ele deu uma reportagem antes do jogo, falando que seria um dos títulos mais importantes da vida dele se fosse campeão da Libertadores, e só não seria mais importante na Copa América que ele conseguiu ganhar pelo Uruguai. Ele falou que esse foi o melhor título da vida dele, né? Então, assim, como que a seleção defender a sua nação também tem um peso para todos os jogadores. Lorenzo, mas é só os jogadores daqui, da Sul-Americana, que eles levam tão a sério assim. Amigo, ô Marcos, como que tava a cara do Mbappé vendo de pegar o prêmio de melhor goleiro, vendo o Messi subindo lá pra pegar o prêmio? Tava feliz, Mbappé? Pra minha felicidade, ele tava bem triste. Mbappé, pra mim, tem mais que jogar bola. Eu só queria deixar um ponto aqui pra gente lembrar, quando a gente for falar de Libertadores da América, sobre o favorecimento dos argentinos. Sim. Que você botou ali na Copa do Mundo. Depois a gente tem que puxar esse ponto, só pra lembrar, pra gente não deixar passar. Perfeito. Ó o tricolor, ó o tricolor. Não pra deixar passar, não. A gente vai falar de história. Vai falar até antes do Fluminense. Sim, com certeza. Falar antes do Fluminense. E assim, o Haaland, ele também esteve aí, ficou em segundo, né? Teve essa premiação de uma temporada muito boa, realmente, que ele fez. Mas eu acredito, João, que foi muito dentro disso que eu tava falando. Um super time, ele vai meter números sensacionais. Mas chegar na final da Champions League, não foi ele que decidiu. Vai chegar na semifinal da Champions League, também não é ele que decidiu. Será que ele, claro, muito bom jogador, muito jovem, mas será que ele já merecia estar ali, inclusive na frente do Mbappé, que meteu hat-trick na final da Copa? Vamos lá. Acredito sim que ele merecia. Por quê? Mesmo que talvez ele não seja, ou não foi nessa temporada, decisivo em finais, ele carregou também o time do Manchester City. O time do Manchester City é uma seleção, craque, Guardiola, não sei o quê, todo mundo, beleza. Quando que, com o Agüero, que é o ídolo lá no Manchester City, quando que ele foi pautado para ser talvez o melhor do mundo? Ele sempre teve uma seleção junto com ele, entendeu? Sim. Então, de fato, o Haaland, sei lá como é que fala, ele... Do jeito que você quiser, você que manda aqui. Ele, de fato, ele merecia, no meu ponto de vista, ali. Premier League, FA Cup, né, que ele ganhou, e a Champions League. Então, tipo assim, tríplice coroa... E não é só ter uma seleção, né? Se não for bom, não adianta. Isso. Né? Ele é parte da seleção, né? Senão o time não seria essa seleção. Exatamente. Tem que empurrar a bola pra dentro. A gente tem que balançar. Você leva em conta a habilidade mesmo, aí você olha pros outros dois, você olha pra Mbappé, olha pro Messi e o Haaland... Sem dúvida, concordo. Ele é um jogador decisivo, não é um jogador habilidoso. Efetivo, mas, né? Ele faz... Lewandowski, por que Lewandowski ganhou a bola de ouro 2022? Foi, né? 2021. Né? Foi Lewandowski, Benzema e agora o Messi, né? Por que ele ganhou? Efetividade, entendeu? Eu nem lembro qual foi o título que o Bayern ganhou. Não, o Bayern ganhou a Champions também, né? Naquele ano. Então, foi efetividade. Não é nada habilidoso o Lewandowski, mas mereceu. Então, Haaland, sim, merece estar na frente do Mbappé, até porque eu não gosto do Mbappé. Assim como o Marcos. Eu não gosto do Mbappé. Ou seja, efetividade com título importante... Tá excelente. A fórmula? Tá excelente. É a fórmula. Mas o Modric, por exemplo, com números
ínfimos, bizarros, como vice da Copa do Mundo, ganhou a Bola de Ouro. Então, se você for colocar isso em consideração, por que o Mbappé não foi? Talvez pela... Sendo que ele tinha números melhores que o Messi, jogou mais que o Messi. Acho que o Modric ganhou a Bola de Ouro muito por conta da seleção da Croácia. E a seleção da Croácia não é uma seleção, assim... É desacreditar, né? Isso. Não tem um peso muito grande. Como a também não era França, não tem tantos nenhum título jogadores. mundial, não tem nenhum grande craque. Tinha Na o prateleira Modric. de baixo, vamos ser sinceros, né? Geralmente sempre tem, assim, na seleção da Croácia, o terceiro, quarto melhor jogador do clube era croata, tipo assim. E aí fizeram um bom catado lá e fez uma boa seleção, levou a seleção e foi campeão da Champions naquele ano com o Real Madrid também. Dando aí. passe pro gol na final. Isso daí me lembra muito, assim, porque, assim, quando o Messi ganhou também veio muita gente, principalmente na internet, né, os mimizentos de plantão aí, falando que, o Messi é o queridinho, ganhou o prêmio, não merecia, os números não são tão bons e não sei o quê. Mas, assim, ele ganhou a Copa do Mundo. Aí, se você for parar pra dar uma analisada, Modric ganhou a Copa do Mundo. Não ganhou a Copa foi do vice da Mundo, Copa do mas Mundo, pela foi. Copa do Mundo, Sim, ele acabou ganhando esse título. pesou. O Romário, em 94, não foi artilheiro da Copa, não ganhou nenhum outro título naquele ano, foi eleito o melhor do mundo. Por quê? Por causa da Copa do Mundo. Com certeza. Mas quem é que ganhou? O Zidane destruiu na seleção, foi campeão da Copa do Mundo, meteu os gols no Brasil na final. Também não teve um outro título de grande expressão pelo seu clube, ou seja, também pela Copa do Mundo foi ali que ele conseguiu se destacar. Então, assim, não é uma coisa que é agora do queridinho Messi, é uma coisa que a Copa do Mundo tem um peso gigante. No ano de Copa do Mundo é uma premiação que vai ter esse peso, Com certeza. não tem jeito. Nos outros anos tudo bem, a Champions League vai ser o que vai guiar, mas nos anos de Copa do Mundo, né, a gente acaba tendo esse viés mais voltado mesmo pra Copa do Mundo, E né? a Copa do Mundo é de 4 em 4 anos, então acho justo Sim. ter um peso muito grande, entendeu? Sem dúvida. Então, Sem dúvida. E a votação é feita por jornalistas esportivos de todos os países. Então a Copa do Mundo, para esse tipo de votação, lógico que fica fresca na cabeça desse pessoal É o que grande trabalha no evento. meio. É o grande evento do ano, a gente fica fazendo contagem regressiva. Um ano antes de Copa do Mundo já começa a contagem dos dias. Então, de fato, o merece. país para, né? É, O país exatamente. para. Então, olha a importância da Copa do Mundo. O país para, todo mundo vai ser Feriado, é feriado. com tricolor, com vascaíno, com botafoguense, com corintiano, todo mundo junto em prol do seu país. E é assim também no Uruguai, na Argentina, na Espanha, na Alemanha. Então é muito pesado. A Copa do Mundo tem um peso muito grande sim e, na minha opinião, deve continuar tendo. E será, atropelando um pouco o assunto, Vai. que a Copa do Mundo de Clubes em 2025, que eu também chamo de o amistosão de Pelo verão, amor de Deus. vai ter esse peso também ou não, João? Com certeza. Com certeza. Eu tô sonhando com esse... Vai ser nos Estados Unidos, inclusive, né? 2025. A nova Copa Mickey? Não, para com isso. Olha, Tricolor, você que tá classificado, pensa só. Flamengo, nos últimos anos, disputando tudo no Campeonato Brasileiro e na América. Palmeiras, idem. Fluminense, esse ano, merecidíssimo campeão da Libertadores. Obrigado. Né? Merecidíssimo, de fato. Eu estava com a camisa do Boca Juniors, estávamos assistindo o jogo junto. Mas tirou, né? Tirei a camisa. Tirei porque fiquei com medo de causar conflito, Vai falar entendeu? sobre isso também. Então, estava sim com a camisa do Boca Juniors na final, quando o Fluminense fez o 2-1. Fui obrigado a trocar de camisa para não causar conflito com outros torcedores que estavam no reduto. Essa sua frase me fez muito feliz. Mas, enfim, não vou comprar briga por um time que não é meu. Não vou comprar briga Mas por um time botou que a não é meu. camisa. Não, botei a camisa em respeito, que eu já fui lá, comprei essa camisa lá, então tem toda uma história. Em desrespeito ao tricolor carioca das Laranjeiras. Enfim, ó, Flamengo, Palmeiras, Fluminense, Manchester City, Chelsea, Real Madrid. Aí os times da Arábia vindo com tudo. Vão vir forte demais. hein? Al Hilal, Al Ahly, que já tá classificado. Isso aí. Aí os times lá da CONCACAF lá. Monterrey, e, no México, que aí não... sempre causa uma confusãozinha também. tem alguma E se coisa ou outra. bobear, o time do O Messi time ainda do chega, Messi hein? pode classificar. Eu não sei como é que é, não acompanho, mas Um clube pode. marroquino também, que já fez um estraguinho aí no Atlético Mineiro, né? Enfim. Então tem todo um... Enfim.
vai ser sim uma outra Copa do Mundo, principalmente para os clubes que estão classificados, lógico. Você acha que em 2025, a Copa do Mundo dos clubes acontecendo, o senhor Lorenzo vai estar nessa calmaria aí, achando que tudo é tranquilo? Do fundo do coração, me responde. Ele tá falando aqui, senhor Lorenzo, um comunicado aqui, ele vai para os Estados Unidos 3 vezes ao ano levar os filhos no mesmo lugar. Os Estados Unidos é gigante. Vai para Sou prova viva. vai para Nova York, vai para Califórnia. Não, ele vai 3 vezes ao ano pro mesmo lugar. Você acha que em 2025, nesse torneio mundial, Flamengo, senhor Lourenço não vai estar lá? Fala para mim. Eu tenho certeza. E outra coisa, tem Flamengo, tem Fluminense, tem Palmeiras. Nunca vai ser amistoso. Nunca. Não. Nenhum desses clubes vai entrar lá pra perder, meu amigo. Eu odeio perder pro Flamengo, não gosto. É. Não me lembro muito das derrotas. Mas, quando acontece esporadicamente ali, que a gente sabe, me dói. Tá aí o Né? motivo de eu usar a camisa do Boca Juniors na final. Esse é o motivo, entendeu? Essa O torcedor não tem tricolor essa. é complicado. E eu não colocaria do Boca Juniors. Sem dúvida eu colocaria do River, do Vélez e tal. É. Do Boca não, porque eu não curto muito. Hoje, nosso patrocinador oficial, a Heineken Zero, queria dizer pra vocês que ele já me mandou os ingressos já pros Estados Unidos. Nós vamos estar lá fazendo nossa cobertura do Mundialito de Verão, Copa Mickey 2. E assim, lembrando que o Corinthians foi campeão em cima do Vasco no Rio de Janeiro. Ele gosta Um muito do torneio Fluminense. parecido com isso. E os jogadores Beckham estiveram aí, Manchester United, e depois eles deram algumas declarações falando que a gente não estava levando tão a sério, a gente estava meio brincando, Marcos. O que você acha aí, Marcos? Eles estavam levando na brincadeira mesmo ou eles jogaram sério? Não sei. Não sei, não escutei direito, cara. Sensacional. Salve de Obrigado palmas. pela sua Salve de participação. palmas. Eu tava dando Salve uma de olhada palmas. aqui no nosso próximo, Muito bom, nosso próximo quadro. Perdão. Ô, Fred, você me responde então. Vai, Fred. Eu acho que ninguém entra pra perder, meu amigo. Eu acho que é uma carta na manga que eles têm. Tem um time bilionário, vou jogar contra um sul-americano aí com uma folha salarial de 5 milhões, 6 milhões, eu tenho uma folha salarial de 2 bilhões. Se perder a minha carta na manga, fala que eu tava tranquilo. Entendeu? Mas Mas tentam ninguém, dar uma desvalorizada já estrategicamente aí. estrategicamente, mas ninguém entra pra perder. Eu duvido, você é um jogador profissional de futebol. Você tá jogando um campeonato, independente de qual for, que seja um estadual. Todo mundo entra pra ganhar, meu amigo. Isso aí. Entendeu? Todo mundo entra pra ganhar. Então, pra mim, não tem essa conversa. Eu de antemão já acho que o Mengão vai entrar de férias, vai estar todo mundo brincando, tá tranquilo. 2025, o Tite já vai ter 2 anos à frente do Flamengo. Já vai ter 2 anos. Atual campeão da Libertadores vai ser 2024. Uma Copa do Brasil, um Carioca. Então, tô satisfeito. Brasileiro, acredito que não. Então, eu acho que o Flamengo vem com tudo aí em 2025 pra... Isso deve Ganhar. dar um corte muito bom, tá? O Flamengo vem com tudo em 2025 pra ganhar o Mundial. Muito mal. Deixa eu te E falar. a final Esse é um poderia negócio ser Fla-Flu, hein? Deixa eu te falar. Eu já tô... Meu próximo campeonato, como eu disse que a gente não entra pra brincar em nenhum campeonato. Eu já tô focado na vitória do próximo estadual. Vai ser tricampeão carioca em cima do Flamengo. Mas, Fred, e o Botafogo e o Vasco? Desculpa, meus amigos vascaínos. Botafoguenses são muito poucos, então... Não precisa. Não vou... Só o GG. Mas tá bom. Então eu já tô... Meu foco é esse. Ganhar do Flamengo. Só o Flamengo. Eu gosto de ganhar do Flamengo. É legal. Assim, Fred, agora que vocês ganharam uma Libertadores, Ganhamos a Libertadores, isso. vocês não acham que vocês já são um pouco grandes demais pra ficar ali se preocupando com Carioca, não? Vamos deixar isso Não. Vasco, não? Não. Ganhar do Flamengo é excelente. Pra mim é um campeonato à parte. Seja no estadual, seja no totó, na sinuca, meu amigo. Eu sempre vou querer ganhar de vocês. Então, pra mim, sempre que tem um embate Fla-Flu, é sensacional. Eu já tô ansioso pro próximo jogo, inclusive. Tá certo, tá certo. Bem, continuando no mundo em seleção, nós também tivemos essa semana a convocação da seleção brasileira. Mais uma vez, vamos jogar aí contra a Colômbia e contra a Argentina. Marcos, você consegue colocar aí pra gente a nossa convocação? Agora. Vamos lá, dar aquela pincelada na convocação da seleção brasileira. Vamos lá. Nossos goleiros aí, Alisson
Ederson e Lucas Perry, nenhuma grande novidade, né? Ele sempre tá levando, independente do treinador, está levando os 2 goleiros principais brasileiros e um terceiro que joga aqui no Brasil. Pra passear. Antes era o Everton, que é um mega goleiro também, e o Lucas Perry, que fez um ano maravilhoso. Eu acho que já dá pra parar aí, né? O Lucas Perry merece ainda? Eu acho que já dá pra discutir, já dos goleiros, já dá pra discutir. Até onde é culpa dele? Ah, cara, não. Então, antes ele tava salvando pra caralho. Aliás, o Botafogo só estava em primeiro por conta da desenvoltura que ele tava no gol. Agora, bicho, agora que ele deixou passar algumas paçocadas, por exemplo, o gol do Vasco, o lateral, ele puxa pro meio, ele se posicionou totalmente à direita. Se você olha o lance, ele tava posicionado como se o lateral do Vasco fosse chutar com a esquerda no ângulo de lá. Pô, tá maluco, rapaz. O cara nem canhoto era, velho. Era óbvio que ele ia chutar reto. Aí foi no cantinho, aí ele... Pô, não deu pra pegar. Aceitou. Então, assim, já tá tendo uma caída de produção. Não só ele, obviamente, todo o Botafogo, né? Inclusive o zagueiro que tinha sido convocado, Adrielson, né? A gente viu a entradinha que ele deu nesse último jogo aí, que comprometeu totalmente o resultado. Enfim, vale a pena ainda convocar o pessoal do Botafogo? Eles já diminuíram o rendimento. E aí? É pra convocar ou é pra deixar pra lá? Ó, vou dar minha opinião. Botafogo, líder do campeonato, desde a 3ª rodada do campeonato. De fato, se você olhar o elenco do Botafogo, não tem nenhum jogador que destoa, assim, que fala assim, craque tem que estar na seleção. Tem jogadores jogando muita bola. O Tiquinho, antes da cirurgia, né? Antes da lesão, né? Tava jogando muita bola, de fato. Tava engolindo. Da onde o cara chutava era gol. Então, de fato, seleção é momento? Ele estava no momento. Beleza. Porém, a convocação do Lucas Perry é o seguinte. Não tem nenhuma outra vaga ali para jogador do Botafogo. Chama o Lucas Perry para pelo menos tapar essa lacuna de ter um jogador do líder do Campeonato Brasileiro ali na seleção. O Diniz foi crucificado na última convocação justamente por conta exatamente. disso, né? Mas ele não sabia que o Botafogo agora ia estar a 0 ponto do segundo colocado, beleza? Tem um jogo a menos ainda, beleza? Fortaleza fora, então. É complicado, né? Depois a gente vai falar de brasileiro, né? Fortaleza tá o quê? 4 jogos sem vencer, perdeu a final da Sul-Americana. Uma pena. Não sei. Uma pena, a gente tava torcendo muito. Não, torci muito. Eu parei de torcer pro... já tô misturando os assuntos, mas não tem importância. Eu parei de torcer pro Fortaleza quando no último pênalti, o cara era fazer e correr pro abraço. Raiva. Ali foi foda. Chute no meio, meu amigo. Bola no meio, fecha o olho e chuta no meio. É jogo de campeonato. Não tem que escolher canto, não. E aí perdeu o pênalti ali. Você, né, como exímio cobrador de pênalti, né, João? Então, eu já disputei 4 finais de campeonato amador. Nas 4 finais que foram pros pênaltis, eu bati 4 pênaltis e eu perdi os 4. O corte já tá feito e vai ficar sensacional. Mas o nosso time foi campeão. Inclusive, quero mandar um abraço aí. Apesar do João. O último foi o torneio de família lá em Marilândia, aqui no estado. Joguei muito bem o campeonato todo pela família Manhago, minha família. E no pênalti, confiantaço, olhei pro goleiro e falei, não tem como Chutou no meio. Perder esse pênalti. Era quase society, era só acertar o gol. Eu errei o gol. Então, assim... João, eu nunca participei da de pênalti, porque eu nunca tive fôlego pra aguentar até o final. Entendeu? Só sempre era substituído. 5 minutinhos. De qualidade. De qualidade. 5 minutinhos tá aqui, uma prova viva. 5 minutinhos distribuindo e, pô, banco de reservas assim, pra tomar uma de aguinha. pênalti, eu entendo. De pênalti, eu entendo. Beleza. Vamos lá, vamos dar uma continuada aqui. Na zaga, né, nós temos aí o Bremer, da Juventus, já vem sendo convocado algumas vezes. Gabriel Magalhães no Arsenal, algumas vezes. Marquinhos no dispensa comentários. Nino, do Flusão, campeão de Libertadores, acho que mais que merecido. Capitão. Acho que não tem nem o que discutir isso daí também. Uma sequência. Emerson Royal, do Tottenham. Carlos Augusto, da Inter de Milão, que já veio na última. E Renan Lodge, do Olympique de Marseille. Ele não levou de novo o menino do Girona. É, verdade. Verdade. Né? Ele deu uma rodada, né? Ele acabou voltando aí o... Que inclusive jogou Lodge, bem. né? Na verdade, nessa... Jogou bem. Inclusive jogou bem. Ele jogou bem, eu Jogou também entendi. bem, eu não Eu achei tinha que ele certeza que jogou ele ia mal, estar não. aí. E, inclusive, quando a gente para pra dar aquela analisada aqui, a gente vê que nós temos o Carlos Augusto na lateral esquerda, o Renan Lodge na lateral esquerda, o Emerson Royal na direita e só. Ele não, Só ele, não ele, tem ele o- optou por não levar um segundo lateral direito. Não entendi muito bem isso. Esquerdo, né?
Direito. Da esquerda, Carlos Augusto e o Renan Lodge entraram. Então, assim, a gente só tem o Emerson Royal aí na lateral direita. Inclusive, o Brasil tá em déficit de Há algum tempo. lateral há algum tempo, né? Desde a época aí depois Roberto Carlos e Cafu. Depois vem o quê? Tem o Marcelo, né? Marcelo e Daniel Alves, aí, beleza. Depois daí... Beleza. Aí, quando o Marcelo e Daniel Alves... É o Maicon antes ainda. Antes né? ainda é o Maicon antes. Aí, mas desde de Marcelo e Marcelo e Daniel Alves, a gente vem dando uma Sim. patinada aí. não sabe. Estamos órfãos. basicamente, Porque o Danilo é zagueiro, a gente sabe, né? Sim. Tipo assim, apesar dele Improvisamos na Copa do Mundo lateral. exatamente. Improvisar lateral não dá. Agora, foi uma boa essa do Ian Couto. Eu tava até pesquisando aqui sobre se ele tinha uma lesão, alguma coisa assim. A gente sabe que ele teve aquela polêmica com o discurso do Daniel Alves, né? Será... O Diniz, ele já cortou pessoas, inclusive o Paquetá, por motivos extracampo. Será que não foi a mesma coisa? Será que ele não cortou pra evitar problema pro Ian? Todo mundo esquecer isso daí? Até eu já tinha esquecido, aliás. Psicólogo. Eu acho uma bobeira. Acho que ele não falou nada demais ali. O Daniel Alves vai seguir sendo o ídolo dele no futebol, entendeu? Eu acho que a palavra ídolo que pesou, né? Por exemplo, assim, vou ser bem sincero aqui. Eu gostei muito do Thierry Henry. O Thierry Henry jogou demais, eu gosto muito do Henry, aí vai ter alguém que vai falar assim, é meu ídolo. Eu não faço a mínima ideia do que ele fazia fora de campo. Então, assim, o ídolo do Ian Couto é o Daniel Alves na direita e segue a vida, gente. No futebol, correndo, driblando, dando assistência. O que ele faz fora de campo ali, ninguém tá... Aí você fala, pô, meu ídolo é o Ronaldinho Gaúcho. Pô, já foi preso por falsificar documento. Já foi, vai ser preso agora por causa de outra falsidade ideológica. Eu acho que ele envolveu com a aposta. Vai ser preso também. Pô, a gente tem vários escândalos. Exatamente, pô. Aí você não pode falar. Também inúmeros. Que são ídolos nossos. Edmundo, aliás. Edmundo. Não vou nem falar. Justamente. Gerar processo. Exatamente. Então, assim, eu acho que foi um certo... A pergunta já foi maldosa. Certo. E ele respondeu ali na inocência dele. Acho que ele não tinha que... Se foi por isso, acho que o Diniz apelou. Não precisava disso, não. Concordo. Vou pro meio campo aí. André do Fluminense dispensa comentários. O moleque tá comendo a bola. Ele não é aquele meio campo que a gente vai ficar esperando que vai chegar pra fazer gol, que vai decidir uma partida. Ele organiza o meio campo de uma forma fácil, entendeu? É bonito de ver. Ele Pitbull do Fluminense. Vou falar o porquê eu gosto do André do Fluminense e queria tê-lo no meu time. Você vê... Porque o nosso é o Thiago Maia. Não, você vê que o cara tem vontade de jogar. Você vê vontade no Thiago. Ele tem vontade de jogar. O cara tem vontade. Você vê vontade no cara. É de vestir a armadura. Não, esquece tricolor. Não tem como. O cara tem vontade de jogar, o cara tem vontade de estar ali no campo, o cara não quer sair. Então, assim, você não vê um jogo dele meio cabisbaixo, desanimado, você não vê o... Então, assim, queria muito ele no meu time, ele no lugar do Thiago Maia. Eu, como torcedor, ele só comete alguns excessos. Igual o Felipe Melo cometia, até cometeu, mas diminuiu muito, né? Mas o André teve algumas expulsões aí que poderiam ser evitadas pelo excesso de vontade, né? Mas eu acho que isso é corrigível, tranquilo. E ele é novo, Exato, por isso que eu acho que é corrigível. Mas existe. Eu, como torcedor que acompanhou mais ele ali nos jogos, a gente vê que ele tem um excesso de vontade. É um excelente meio-campo, excelente volante. Quero ele pra sempre lá. Aí você acha que ele poderia fazer igual o Felipe Melo, pisar na cabeça do Snyder numa Copa do Mundo e nos prejudicar? Não. Não é pra tanto. Não é pra tanto. Mas poderia afobar e entrar com uma solada que não deveria. Hoje. Uma afobação ali. Hoje. Mas eu acredito... Um erro não calculado, mas assim... que pode prejudicar a seleção. Mas eu acredito que o Diniz, né, ele tem todo esse apego psicológico com o jogador e também amansa bastante nesse aspecto. Ô Marcos, aí no meio-campo aqui da seleção brasileira, o Diniz deu uma sorte. Por quê? Porque tava todo mundo já falando bem assim, o Casemiro não tá conseguindo encaixar muito bem, é melhor colocar outro no lugar dele, mas o cara também não convocar o Casemiro, ele poderia criar algum conflito, uma rusgazinha na seleção, tal, né, ali. Ainda mais que ele é um líder, né? O Casemiro vai e se machuca, pra sorte do Diniz, ele não vai ter esse problema. Então, pro lugar do Casemiro, ele meteu o Douglas Luiz, do Aston Villa,
que tá jogando uma barbaridade na Premier League, né, Marcos? Jogar desse jeito que ele tá jogando na Premier é muito difícil. Já tava merecendo a vaga. Exatamente. Ele já tava merecendo, pelo menos, ser comparado, né, ao Casemiro, que seria o nosso volante principal. Então, pô, com essa oportunidade que o Diniz teve da lesão do Casemiro, vai ajudar muito a seleção, pelo menos pra teste. Não tá simbolizando que é uma mudança fixa, né? Não é alguma coisa permanente. Mas pro jogo do Diniz, o Douglas Luiz, ele realmente é muito melhor do que o Casemiro. Então, assim, em relação a passe de bola, ele é o líder de assistências no time dele, ele é, eu acho que o artilheiro também do time dele. Ele é um dos que mais acerta passe na Premier. Então, assim, ele já tem totais condições de estar na seleção como titular. Dinizismo puro, Dinizismo puro. na sua essência. E assim... Agora, Tá comendo bola. a dúvida que a gente tem é em relação ao André, né? Porque se a gente for pela lógica, o André era o reserva do Casemiro. O Casemiro lesionou. Então vai colocar o Casemiro, ou vai colocar o André, ou vai colocar o Douglas Luiz como titular? Mas e aí, não dá pra colocar Douglas Luiz, Bruno Guimarães e André? Os três fazer uma trinca ali pra gente enfrentar com muita Dá. qualidade a Argentina? Dá demais. Dá muito. Eu tô curioso pra ver. Mas será que ele não vai colocar os dois mais fortes, colocar o Joelton e o Douglas Luiz, deixar o André na reserva? Que assim, vai ser jogo duro. O moleque tem que aguentar. Óbvio que o André, pô, excelente, mas será que ele já tá nessa prateleira já de conseguir bater de frente com a Argentina? Com a seleção argentina? Eu acho que ele já tem uma casca. Eu acho que tem uma casca e vale a tentativa. Mas mais do que o Douglas Luiz e o Joelton? Não que eu acho que ele tem que ser titular, mas eu acho que ele Ah, não, claro. jogaria bem. Seja entrando, seja titular, né? Aham, sim. Independente do... Aí ele já colocou ali também, como vocês já adiantaram, né? O Guimarães e o Joelton, o Veiga do Palmeiras, e já entrou até como meio campista, agora nem entrou mais na parte do ataque, o Rodrigo do Real Madrid. Acho que tá bem sinalizado que o Rodrigo vai ser esse camisa 10 aí, de função, né? Vai fazer essa função aí Neymar. que o Neymar tava tentando fazer. Vamos ver. No ataque, mais algumas polêmicas aí. Nós temos aí Gabriel Jesus, que já mostrou toda a sua eficácia e eficiência na seleção brasileira. Gabriel Martinelli voltando, já era pra estar. Acho que o Martinelli não tem nem como ficar de fora. Tá jogando muito, não tem como ficar de fora. Na última ele não entrou porque tava machucado. Aí vou pular ainda aquela polêmica ali. Tem o Rafinha do Barcelona, tem o Vini Júnior do Real Madrid. Esses aí já nomes já mais consolidados aí. E aí ele me meteu PP do Porto, Paulinho, artilheiro do Campeonato Brasileiro, João Pedro. Joga muito. João Pedro é o Tem base. Namorava com a Mel Maia? É ele? É ele mesmo. É o próprio. É ele? É ele. Né, não. É o próprio. Que o Diniz tá contando que ele fez na base, entendeu? Então temos aí o João Pedro, temos o... Aí vem a dúvida, né? PP ou Pepe? PP, pô, PP. Teve um memezinho que a galera colocou errado, né? Algum site gringo foi fazer o OneFootball. Colocou PP, pô. Os caras Aí apareceu a fotinha do Pepe, né? Os cara nunca frequentaram a Barra da Tijuca igual a gente frequentou, né? Não sabe nada, Tem não. condições, os caras não entendem. E a jovem estrela aí do futebol brasileiro, o Endrick também entrando, tendo essa primeira oportunidade dele aí. O que é que vocês acham de Endrick aí, João? Assim, muito novo, mas se a gente falar de muito novo, Ronaldo foi pra Copa com 17 anos. Mas Ronaldo era Ronaldo, né? Beleza. Mas assim, tá jogando mais ou menos no Palmeiras. Fala assim, vamos pegar esse jogo contra o Botafogo, que ele fez 2 gols, deu uma assistência e tal. Golaço. Inclusive golaço. Jogou muito aquele jogo. Mas antes não tava sendo nem relacionado como titular. Era reserva. Sim. Então era... o Rony tava no lugar dele e o... que fez o gol na final contra o Santos, como que é o nome dele? Eu esqueci. Breno Lopes. Breno Lopes estava na frente do Endrick ainda, relacionado como titular do... Endrick, vou falar aqui em uma frase, minha opinião. Muito cru. Muito cru. O Marcos, ele trouxe pra gente uns números pra gente ver se vocês estão sabendo mesmo sobre essas revelações aí que o Diniz trouxe pra seleção brasileira. Vamos lá, Marquinhos? O Marcos sabe Rapidinho, muito, né? deixa eu Só não só sabe dar uma- torcer. De resto, Deixa eu só dar uma olhada aqui. Vamos lá, ó. Endrick. Nossos 10 da bola, Marcos trouxe aí brilhantemente. Que mente incrível do Marcos. E aí nós temos aí o Endrick nessa temporada. 43 jogos, 21 gols e 4 assistências. E aí, números bons, João? Bons. Bons, Fred?
Bom, Excelente. mas bom, temos que ver a consistência desses gols. Beleza. Os Perfeito. números são excelentes. Vou Números analisar os incríveis. Pelos números aí, eu levaria o Ender. Números Não, excelentes. ele tem muito mais gols do que o Gabriel Números- Jesus. O Gabriel Jesus tem quantos gols? Não, o Gabriel já não tem tanto de Não gol. tem 6 gols, não? tem. Não, vamos analisar os números Claro, na sua claro. essência. São excelentes. Ponto final. Com 17 anos, então. Pô, tá Excelente. voando, hein? Pô, esses números são muito... Eu acho poder, que excelente. essa convocação do Endrick é mais pra dar casca pra ele, igual você tá falando. É cru, mas vai dar casca pra ele na seleção. Não vai ser Mas- titular. Não vai ser titular. Mas- Não deve ser titular. Vamos para o próximo slide. Calma aí. Uma pegadinha do mano que esses caras arrumaram aí. Esses números são do Marcos Leonardo. Esses números são do Marcos Leonardo. Não são do Hendrick. Por que que a gente vai levar um Hendrick e não vai levar o garoto do Santos? Ele só não tá sendo valorizado pelo time que ele Pelo tá. time, é. Pela situação que ele tá. Mas fazer 21 gols e 4 assistências no Santos é um absurdo, cara. É um absurdo. O cara Valoriza tá jogando mais, demais. né? É, valoriza Exatamente. Igual o Cano quando tava no Vasco. Cara, ele tinha pouquíssimas oportunidades. E ele sempre guardava. E o Vascaíno ficava falando. Nós, Vascaínos, ficávamos falando. Porra, ele é craque. Ele é craque. Se ele tiver a oportunidade de fazer gol, ele vai fazer 1 milhão. Aí... Não, é porque é atacante do Vasco, né? Aí é porque é atacante do Vasco, vocês ficam aí mimando. Vai, fazer o quê? É verdade. E os números do Endrick? Vamos lá. Não eram reais aqueles números? Não, era do Marcos Ah, Leonardo. que frustração, pô. Frustração, pegadinha aí que nós preparamos. E nós temos aí o Paulinho também, artilheiro do Brasileirão. Realmente num momento muito bom, o Paulinho. Sim. 27 gols, 27 jogos, 21 gols e 2 assistências. O cara tá com uma média absurda, né, João? Não, muito bom o número do Muito Paulinho. É o dono da Arena MRV, porque todos os né? gols praticamente Doideira. da Arena é ele que tá fazendo. Ele lá é dentro. vice-artilheiro? Artilheiro. Ele é artilheiro. Artilheiro. Então ele artilheiro do campeonato, artilheiro da Arena MRV, que todo mundo esperava ser o Hulk, por ser Inaugurou, né? a grande estrela exatamente. do time. né? Inaugurou a Arena MRV com seu gol. E tá Mas, jogando muito bem. mas, esses números não são do Paulinho. Ai, Talisca. Anderson Talisca jogando no Arabão, jogando com Cristiano Ronaldo. Ele joga Esse no Al Nassr, cara né? está metendo Ele tá gol no Al Nassr. desembolado. Agora jogaram na Champions League deles lá. Foi hat-trick do Talisca nesse final de semana e 2 outros gols foi do Coutinho, do outro time, 3-2 eles ganharam. É, filho. Números do Talisca. Não, ninguém tá Lorena. olhando, ninguém tá falando de Talisca. Deixa eu tentar botar uma Bota. pimentinha vai, aí. vai. Campeonato Árabe. Claro. Média de gols no Campeonato Árabe é maior do praticamente do mundo. Que é a nossa pelada. Mas... 3 gols por jogo. Isso, todos dele, pelo jeito. Não, tudo bem. Mas se for. Porque ele joga com o Cristiano Ronaldo e os números Mas são se é um, absurdos. não, concordo, mas se é um campeonato onde sai mais gol, na minha opinião, contrataram muito meio-campista e atacante. Não Então- vejo zagueiros renomados, tá? O Arabão, então, tá com um nível abaixo do futebol brasileiro. Não que seja abaixo do futebol brasileiro. Al Hilal dá uma a risada média- no Flamengo, Não, né? mas a Al Hilal dá- média, mas a porque média de gols lá é maior. Então isso pode ser que nos leve a crer que o futebol brasileiro é mais equilibrado. Não acho que o futebol. Pode ser? Não acho que o futebol árabe tá abaixo do brasileiro. Por conta das grandes estrelas que tem lá e tudo mais. Porém, não acho que deva se considerar números dos jogadores do Arabão para, por exemplo, o cara ser convocado para uma seleção. Não é o número de 21 gols, exatamente por conta dessa média de gols. Não tem nenhum goleiro. Tem um goleiro renomado, que era o goleiro do Chelsea, do né? Chelsea, Tá o lá. Mendy, que tá lá. E Entendeu? nós temos 4 clubes, mais ou menos, lá que fizeram essas contratações, né? Os outros. O árabe tem Isso aí. 20 e tantos, né? Isso aí. Tem que pensar Vamos nisso. pro próximo aí, Marcos. Vou só colocar um adendo aqui, Manda. porque essa daí é da temporada 22-23. Cristiano Ronaldo tem. Agora essa daqui é de 23 E agora 24. com o Cristiano Ronaldo no time dele. E quantos gols o Cristiano Ronaldo tem? 42 gols, se eu não me engano, o Cristiano Ronaldo Não, tem ele nessa temporada. tem uma média menor de 1 gol por partida. Ele tem a média menor que 1 E gol se ainda tirar por partida. pênalti, então? Não, e que seja, e que ele tenha 1 gol a mais. Isso daqui é um absurdo. Absurdo. Tá maluco. CR7 já é consolidado, já fez de tudo. Não acho que tem a mesma gana também. O Talisca, ele não é o centroavante, tá? Ele Concordo. joga ou de ponta ou de meia. Ele não joga lá no... E eu quero deixar Na claro entrada que do eu gol, não. não sou contra o Anderson Talisca.
Só tô querendo, né, colocar essa pimenta pra entender se o Campeonato Árabe tem algo a mais ou a menos pra existir tantos gols. Que a média do Campeonato Árabe são mais ou menos 3 gols por partida. E o Brasileirão tem 2,4, se eu não me engano. Vai ter alguma coisa próximo. Então eu acho... E aqui no Brasileirão nós temos aí 12, 13, agora com o Bragantino, 14 clubes, que não é surpresa ser campeão brasileiro. Ah, Botafogo é uma surpresa? Até é uma surpresa pelos últimos anos do Palmeiras, do Flamengo, ok. Mas é um grande clube, entendeu? É um grande clube que vai ser campeão, que já é campeão brasileiro, vai ser campeão e tá tudo bem. Lá no Campeonato Árabe, e aí? São quantos clubes que vão estar disputando? Al Hilal, Al Ahly, Al Nassr, Al Ittihad. E acabou. Tem mais algum aí, Marcos? Tem. Agora a gente vai colocar os dados reais, né? Pra vocês poderem ver e analisar, assim, pô, realmente esse cara vale a pena ser convocado? Porque assim, Beleza. Agora Esse. o número real do Hendrick aí. 47 gols. 47 partidas, 11 gols, 1 assistência. No ano, contando o Paulistão. Números O Hendrick horrorosos, tem muita ao meu coisa pra ver. falar. continuo com a minha opinião de que, pegando a frase, de fato ele é cru, mas ele tá sendo convocado para dar uma casca para ele. Foi recém-vendido aí pro Real Madrid. Acho que foi a maior transação, a maior compra de um jogador brasileiro, né? Pro Real Madrid. Assim como, lembrando lá atrás, Vini Júnior foi totalmente crucificado quando o Real Madrid comprou o Vini Júnior. Você, eu tenho certeza, tricolor, falou dele, que ia pro... Neguebinha. Ia pro Castilha, né? Ia pro Real Madrid B, pro Castilha e tal. De fato foi. Era a ideia inicial. De fato foi. né? Pegou casca e hoje a gente não precisa nem discutir. Eu sou fã do Vini Júnior, O Vini Júnior, Eu sou fã do Vini a Júnior. superação Então- dele. Então, assim, eu acredito que o Hendrick, né, por ele ter muito forte, aparenta ter um mental muito bom também, eu acredito que ele tem tudo pra deslanchar aí no futuro da seleção. Então, eu acho que isso é mais pra dar uma experiência pra ele. Né? Realmente o nosso objetivo aqui era poder mostrar, dar uma pimentinha aí, Perfeito. mostrar que a gente tem outros jogadores com números até melhores Mas e foi muito novos legal. também, por exemplo, o Marco Leonardo, entendeu? Foi muito legal. Que também é jovem, que também joga o mesmo campeonato que o Hendrick, entendeu? E tem números melhores do que ele. Lolo, vai que ele é jogador de seleção. Claro, claro. Pode ser. E vamos deixar aqui e eu torço pra que seja. Sem dúvida. Porque o Brasil Sem precisa realmente desse cara. Sem entendeu? dúvida. Cara, e interessante do Hendrick, né? Tava até relembrando, assim, ouvindo os podcasts, eles falando, não, o Hendrick tem que ser convocado mesmo. É uma estrela. O moleque é um absurdo. O moleque joga demais. O Abel Ferreira errou em não ter colocado o Hendrick mais cedo no Campeonato Brasileiro. Senão o Palmeiras estava à frente do Botafogo por muitas partidas ele teria decidido. Cara, a galera tem uma memória muito ruim, né? Porque ele, o Hendrick, ele ficou como titular no lugar do Rony. O Palmeiras caiu, um absurdo. Ele ficou vários jogos sem fazer gol. Ele tava chorando. Ele ia pra casa chorando. Era repórter batendo em cima. Não, ele não é tudo isso. Ele não é tão craque assim, não sei o quê. E o pessoal pesando ele. Pô, é um garoto. É um zagueiro. 17 Sim. anos, cara. A cobrança que tinha em cima dele era muito absurda. Era muito Acima grande. Muito acima. Muito além do que deveria ser. Pode mostrar E aí- o próximo pra nós aí, Marcos. E aí depois, pô... Sem Tá querer aí, ó, cortar, mas já convocado. cortando. Desculpa. Mas o João Pedro lá, do Fluminense, ele Você tem tá com os 17 números dele aí? Mas ele tem 17 anos também, Não, não? acho que ele é- não, ele tem, é mais velho. Ele é mais velho? Eu acho que ele é mais Ele é- velho. Eu acho que ele mais foi velho, vendido com 17 Isso anos, daqui né? são os números reais. Ele é novo, mas ele tá mais velho. Do É, Paulinho, mais tá? Mas os do Paulinho, que não são números ruins, não. Não. 16 gols. Né? O Paulinho tá num bom momento realmente. Não sei, se eu não convocaria o Paulinho pra seleção brasileira, mostrei ali, eu levaria outros nomes ali, entendeu? Eu queria o Tiquinho, mas o Tiquinho pós-lesão tá complicado. É. Mas assim, tá fazendo um bom ano, artilheiro da Arena, e tá de parabéns, Paulinho, tomara que dê certo também, mas não sei, eu não levaria ele não. Eu penso assim, não vai levar o Paulinho, né? Beleza, vamos falar assim, vamos colocar aqui, não vai levar o Paulinho, não vai levar o Hendrick. Beleza, Tá. duas vagas aí. Vai levar quem? Aí levou o Richarlison na última convocação, crucificado. Falou aquela frase lá, depois que ele falou que ele é o 9, a 9 é dele, coitado, acho que isso pesou um pouco pra ele também, a mídia pegou em cima. De fato, não tá jogando bem no clube, não jogou bem na seleção quando foi convocado. Gabriel Jesus tá na lista, mas também
Ainda não mostrou. Jogou 2 Copas e não fez nenhum gol. Nunca deu E é o 9. Então, assim, eu acho que tem que dar. Tem que testar. Tem que testar isso. Eu, o momento. nesse momento, eu testaria o Marcos Leonardo e testaria o Anderson Thalissa. Mas é a minha opinião. Sim. O Diniz, ele tem ali as ideias dele. Eu acho que mais tudo bem. pela formação. O Diniz tem que estar pensando, acho que mais na formação como ele joga. Apesar de que no Fluminense ele joga com um 9, que é o Gianmarcano lá na frente, né? Mas não sei se ele vai jogar nesse formato com a seleção, tendo em vista que ele tem Vini Júnior, Rodrigo e Gabriel Martinelli. E vai ter que escalar os 3. Não tem como deixar um desses 3 fora. Sim. Então, não sei como que ele vai jogar mesmo.